Pessoal, nessa aula eu vou trazer para vocês um fluxo de uma orçamentação, né? Quais são as etapas? Como é que a gente faz para orçar, né? Lembrando que o fluxo de orçamentação varia e é muito individual de cada profissional, de cada empresa. Você vai aí personalizar, você vai entender o que funciona, o que não funciona para sua empresa e ir construindo isso, mas como a gente está iniciando, né? Vocês estão iniciando nessa parte de orçamentos, eu trouxe um fluxo padrão, ok, dentro do esperado, sem grandes novidades, sem grandes variações, para vocês terem a noção de como se dá esse processo de orçamentação, beleza? Trouxe para vocês esse fluxo de orçamentação em 3 etapas, né? Essa é a primeira etapa, que a gente chama de estudo das condicionantes. A gente chama quem? A literatura de orçamento. Se você for para os livros de orçamento, a gente vai ver dessa forma. Então, eu trouxe para vocês o padrão, né? O que é regular. Então, nessa primeira fase, é aquele momento inicial do orçamento, que é você vai receber as documentações, você vai receber os projetos, o edital, as especificações, tudo aquilo que eu falei no começo, toda a parte de documentação de projeto. E você vai entender o que tem ali, né? Eu acho que um primeiro passo, eu gosto sempre de falar isso, e é a forma que eu trabalho, é você abrir todos os arquivos, entender, né? O que é que eu tenho aqui, qual é o material que eu tenho para orçar, o que é que tá faltando, o que é que eu senti falta, o que é que tá estranho, porque num primeiro momento você já pode sinalizar para o projetista, para o cliente, né? Você já pode ali antecipar alguma coisa que possa faltar no seu orçamento de obras, para produzir esse orçamento de obras. Então, é a parte que você vai ler, não necessariamente interpretar, mas ler, entender todo o material que a gente tem para orçar. E claro que também que é importante, primordial, uma visita técnica no local da obra, né? Seja reforma, seja a construção do zero, é imprescindível o orçamentista ele fazer essa visita no local da obra, porque você vai conseguir enxergar as condições do terreno para você poder prever ali serviços preliminares. Eu vou precisar fazer uma limpeza, uma demolição, uma remoção. Como é que está esse terreno? Porque todos esses custos também precisam ser previstos no orçamento de obras, certo? Entendido até aqui, a gente vai para a etapa 2, que é a parte de compor esses custos, né? Então, assim, agora é a hora de você interpretar os documentos técnicos, né? Então, quando você interpreta os projetos, os memoriais, os cadernos técnicos, a gente vai identificar quais são os serviços, né? Quando eu falo quais são os serviços, é realmente todos os serviços que a obra vai precisar para ser executada em sua completude, em sua totalidade. Então, após identificar esses serviços, eu vou fazer o processo de levantamento de quantitativos. Fiquem tranquilos que mais na frente a gente vai explicar cada conceito desse, tá? Sem pânico. E nessa parte de levantamento de quantitativos, a gente vai dividir o que é custo direto e o que é custo indireto, né? A gente vai entender ali como é que a gente vai alocar da melhor forma todos os custos, todos os materiais, equipamentos, o que é indireto, o que é direto, para esse orçamento, certo? E a gente vem para a etapa 3. Então, eu estou ali com todo o orçamento ali grosseiro montado, estou com minhas composições de custos montadas, levantei todos os quantitativos, montei os preços e tudo mais. Eu vou para a parte aí de fechamento do orçamento, que é, eu vou aí adicionar o lucro, os impostos, né? Trabalhar esse preço de venda, esse BDI. Então, eu vou fazer esse fechamento, né? Dar aquela cara final para o orçamento, né? E além dos custos, então eu vou adicionar lucros, impostos, trabalhar esse preço de venda, o BDI. E aí eu tenho o fechamento da minha planilha de preços, que a gente chama de planilha de venda também, e extrair os relatórios, né? Que a gente também vai falar um pouquinho mais na frente quais são os relatórios do orçamento de obras. Beleza? Dúvidas nos comentários e a gente se vê na próxima aula.